Olá, turma, tudo bem? Hoje na aula nós vamos falar sobre códigos de barra e QR Code, certo? Que é a identificação automática. Então, esse é o último ponto, né? Ponto 9 da unidade 2, e aí é a nossa última aula. Com essa aula, vocês ficam habilitados para finalizar a lista de exercício número 4 e também vai servir como apoio para fazer o último trabalho, a avaliação, ok? Bem, o que nós vamos falar hoje? Uma breve introdução sobre a necessidade e o uso de sistemas automáticos de identificação, uma visão geral dos principais métodos, e nós vamos falar principalmente da tecnologia dos códigos de barras, que é foco da disciplina, códigos de barras lineares e códigos de barras bidimensionais. E por fim, acrescentando, né, não está na ementa, mas aí como é um tipo de código bem utilizado, muito utilizado e faz parte do nosso dia a dia, eu vou falar um pouquinho também sobre o QR Code, ok? Então vamos lá. Identificação automática e captura de dados, a IDC, é um nome específico, a definição para as tecnologias que fornecem inserção direta de dados em um sistema com microprocessador sem utilização de teclado, certo? E aí a gente tem várias tecnologias, a mais conhecida são os códigos de barra, aqueles que a gente encontra em qualquer produto quando a gente vai, por exemplo, verificar o preço ou quando a gente está passando no, no próprio caixa para agilizar a venda. A gente sabe que aquele código tem essa principal, uma das principais utilizações é aquela. Só que você já imaginar que além de facilitar a venda, esse sistema também auxilia no controle de estoque, no manuseio de materiais, na separação de peças e assim por diante. A gente vai ver algumas aplicações mais voltadas para a indústria também, né? E esses sistemas, os sistemas de identificação automática, são cada vez mais utilizados para a coleta de dados no manuseio de materiais e aplicações de manufatura também, certo? Além da, da utilização comercial, como a gente conhece mais, e também a utilização desses códigos para pesquisa, né, e identificação. Por exemplo, você pode chegar no hospital e aí recebe uma fitinha no braço e aquela fitinha tem um aparelho que ajuda na identificação, certo? Do paciente ou usuário do hospital. Mas aí também está aumentando cada vez mais inserido também na manufatura e no manuseio de materiais. Sim, gente, eu vou pedir desculpa também, qualquer barulho aqui, são motos passando na frente de casa, tá bom? O manuseio de materiais, né? Como é que a gente aplica no manuseio de materiais? As aplicações dos sistemas de identificação automático, eles acabam caindo em recebimento, armazenamento, separação, tomada de pedidos e organização de peças. Lá na frente, quando a gente for falar de QR Code, ele cai bem nessa parte, principalmente de separação de peças, certo? E organização de peças também. Mas os códigos de barras, não especificamente QR Code, entra também recebimento, armazenamento. Então, o manuseio de materiais, um dos alunos do período passado, que trabalhava na empresa Magazine Luiza, disse que ele tem um sistema próprio de códigos de barras, né, justamente para auxiliar nesse armazenamento e na organização dos pedidos, né, para ser rapidamente identificar e aí lançar o pedido para entrega. E na manufatura a gente tem status do processamento de pedidos, né? Então, o QR Code os códigos de barras, o sistema de identificação no geral pode entrar no status do processamento de pedidos, você passa e já insere aqueles dados ou coleta os dados. Trabalho em andamento, utilização de máquinas, comparecimento de colaboradores. Então, QR Code pode ser usado, por exemplo, já vi alguns professores usando, para você confirmar sua presença em sala de aula. Pena que essa aula não está sendo presencial para a gente fazer isso. Aplicações fora da fábrica. Aí são as aplicações que a gente entra mais em contato, pelo menos quem não trabalha, né, diretamente na fábrica. Então a gente tem aqui, ó, vendas, caso mais clássico,
a varejo e controle de estoque, né? E claro, né, vendas a atacado também. É, alguns pontos comerciais, eu conheço um pelo menos, não utiliza códigos de barra. E aí percebe-se que existe uma fila gigantesca para fazer compras, mas é o lugar que vende produtos de excelente qualidade, principalmente o queijo, por um preço muito bom. E aí o pessoal continua comprando, só que é uma lentidão fora do normal que a gente conhece, porque todo o controle de estoque é feito manualmente, certo? Então, mas a maioria dos pontos comerciais utilizam e vendem itens já com identificação automática, tipo código de barra, né? Mesmo que seja um laticínio, um frio, né? Vendendo aquele a granel, ele gera o próprio código de barra para passar lá no caixa. Operações de armazenamento e de centros de distribuição, como eu falei, o Magazine Luiza, né, tem uma espécie de centro de distribuição próprio. Correios, remessas, né, utilizam. Aliás, alguns correios têm o próprio sistema de código de barra. Identificação de pacientes em hospitais, ó, e identificação de animais de estimação. Aqui eu não vejo muito, né, mas fora do país, principalmente nos Estados Unidos, muitos animais têm já vem com usa uma coleirinha e aí dentro nessa coleirinha tem pode ter um chips, um pequeno chip, certo? Que faz a identificação ou mesmo um código de barra e aí quando você lê aquele código de barra, eu acredito que leva para algum pet shop, alguma coisa nesse sentido, e aí lá a loja deve ter um sistema de identificação ou leva controle de animais, e aí quando eles leem o código de barras ou leem o chip, aí identifica o tutor daquele animal, certo? Aí dá endereço, telefone, caso o animal se perca. Mas aqui no Brasil eu não vejo muito isso ainda. E aí, como eu falei, a alternativa ao sistema de identificação automático é a inserção manual, como acontece nesse estabelecimento que eu falei. Então, você vai e coleta os dados em uma planilha, em um papel, né? E insere posteriormente no sistema computadorizado, via teclado, aqueles dados. Só que nesse estabelecimento que eu estou usando como exemplo, eles não têm nem computador. Então, não precisa nem depois inserir, certo? Aqui seria o caso de, por exemplo, você coleta, né, uma planilha física e se tiver um sistema computadorizado, depois você vai lá e insere aqueles dados. Então, por exemplo, chega no estoque e aí você faz a contagem de quanto material de saída já está pronto, quantas peças já foram produzidas, estão aqui no estoque, você faz a contagem, bota no papel e depois vai lá posteriormente no computador e insere. A gente fazia isso muito na Energisa, quando eu fui estagiário e das atividades estagiárias junto com outros técnicos era manter atualizado no sistema o estoque que a gente tinha de estoque de reserva do almoxarifado. Então, algumas peças sobressalentes e com possibilidade de reutilização, a gente coletava, né, dos clientes da Energisa, trazia para esse nosso mini almoxarifado, que cada setor tinha esse mini almoxarifado para ser responsável. E uma vez por semana a gente ia lá nesse almoxarifado e levantava a quantidade de peças depois no papel, depois transferia para o computador. E seria muito mais rápido se eu já deixasse um código de barras no sistema, fizesse mesmo assim a leitura, mas lá mesmo no almoxarifado já fizesse a inserção do valor e associasse aquilo àquele código de barra do conjunto de peças, certo? E aí as desvantagens, né? Erro na coleta, ou seja, contar. A gente tinha que ter uma contagem e depois outra pessoa tem que vir contar sem saber o quanto um contou. E aí se batesse a contagem, ok, provavelmente não tinha acontecido o erro. Se não batesse, é porque tinha acontecido o erro e os dois tinham que recontar. Dois ou três, dependendo da quantidade de pessoas que tivesse. E além de errar na coleta, a gente poderia também errar na inserção do computador, certo? O tempo gasto, era por isso que era feito uma vez por semana, né? O tempo gasto para coleta e inserção era alto,
coisa que já poderia ser feito lá para automatizar. E aí qualquer pessoa que tirasse uma peça, né, passava o QR Code, passava o código de barras e dizia, ó, tirei uma peça, então a partir do momento que a pessoa tira uma peça, já cai no sistema que uma daquelas peças foi retirada e precisaria só de uma manutenção periódica, certo? Então, o tempo gasto para coletar e inserir, a lentidão de atualização, né, semanalmente, que poderia ser realmente automático, e o custo de mão de obra, né, associado à exigência e à atenção daquele trabalhador ou trabalhadora em coletar os dados e também ser treinado para saber essa parte de inserção, principalmente no computador. E além de técnicas de contagem, né? Então, tem esse custo associado. Caso o sistema fosse automatizado, talvez pudesse aproveitar aquele tempo para fazer outras atividades. E aí, visão geral dos métodos de identificação automática. Eu estou falando dos métodos, né? Agora vamos deixar claro alguns, né? Alguns exemplos. Visão geral dos métodos de identificação automática e coleta de dados. A gente tem três principais componentes, certo? A gente tem um codificador, que é o responsável por criar o código, certo? Então, o codificador de dados é aquele componente específico para criar um código. Então, ele fica responsável para a gente colocar os dados que a gente quer, as informações que a gente quer, e aí ele vai lá e gera o código. O leitor ou scanner de dados, que normalmente a gente não vai conseguir ler, esse leitor é específico para a máquina ler, e o decodificador, que é o nosso tradutor, né? Então, o leitor faz a leitura, né? Claro, ou pega aqueles dados do código bar e aí ele converte aqueles códigos, decodifica para uma mensagem que a gente entenda normalmente na nossa língua, ou pelo menos com códigos de fácil entendimento. Então, tem aqui, codificador. Os caracteres são traduzidos para um código legível para a máquina. E aqui é importante o seguinte, a ideia do codificador, quando a gente vê aquele código de barras, que a gente já tem costume de ver, né, nos nossos itens de compra ou nas embalagens que chegam das remessas do Mercado Livre ou Amazon e assim por diante, ou mesmo uma remessa do Correios, ali aqueles códigos, né, aquelas barras pretas, brancas, não é para a gente ler, certo? Aquilo ali é especificamente para a máquina ler. Isso porque para a máquina é muito difícil ela ler um número 8, por exemplo. Certo? Então, ela lê o número 8, ela lê o número 9, a máquina vai ter uma certa dificuldade. Quando você faz um padrão preto, branco, aí a máquina entende aquilo como 01, 01. E aí já está falando na linguagem da máquina, certo? Fica bem mais fácil, como eu falei para vocês. Os computadores, né, trabalham com eletricidade, e para eletricidade é muito fácil você abrir e fechar circuitos, e é por isso que a gente tem o fechado, aberto, 01, que é o branco-preto do código de barras. E outra coisa também, né? Na hora de imprimir, também pode acontecer com código de base, mas é mais difícil. Mas quando você vai imprimir, por exemplo, vai imprimir um 8, pode ser que a impressão não seja completa e corte metade do 8. E vai ficar parecendo, certo? Mais ou menos um 3, né? Se a gente botar aqui, né? Por exemplo, você teria um 8, e aí um 8 cortado ao meio seria mais ou menos isso aqui, né? Desculpa aqui meu 8, mas seria mais ou menos isso. E isso para a máquina pode ser visto, né? Se você tivesse um 8, mas aí o 8 foi cortado no meio. Isso daqui seria visto para a máquina como um 3. E aí outro exemplo também, bem peculiar, é a questão do 9, que aí, por exemplo, você coloca lá o código em barras, e aí se a máquina estiver lendo assim, ela pode ler um 9 corretamente, só que esse 9 pode estar invertido e ser confundido com um 6, né? Que coisa que a gente também pode confundir, né? Leitor ou scanner. Deixa eu apagar aqui. E aí, leitor ou scanner de dados, conversão dos dados codificados em leitor ou scanner de dados. É a conversão dos dados codificados em sinais elétricos, certo? Então, além de pegar, fazer aquela leitura das barras, tem que ter um sistema para transformar
aquelas barras pretas e brancas em sinais elétricos, e assim esses sinais elétricos serem usados pelo sistema computacional para fazer a leitura. E o decodificador, que aí realmente é o tradutor que vai jogar numa interface IHM o resultado. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, você chega num supermercado e tem aqueles, quando funciona, né? Aqueles leitores de preço, certo? Você não confia na promoção, que tá muito estranha a promoção, e você vai lá ver se realmente é aquele preço que vai passar lá no caixa, porque provavelmente o sistema do caixa está em comunicação com o sistema do verificador de preço. Então, o que aparecer naquele verificador de preço, normalmente vai aparecer lá no caixa. E aí você vai lá verificar. Então, às vezes você tem o sistema completo com codificador, leitor e decodificador, né? Tudo junto. Aí você chega com o seu código, né? Que já foi impresso, né, pelo codificador, e você vai lá e tem o leitor e o decodificador, né? Desculpa, ali só tem o leitor e o decodificador, não tem um codificador. O codificador ele vai gerar na impressão. Vai ter só o leitor e o decodificador. Então ele vai lá ler aquele código de barras com aqueles lasers, faz a leitura e aí ele converte aquela leitura e joga para você naquele display, né? Acho que é LCD normalmente, displayzinho de LCD, com o nome do produto que você está fazendo a verificação, para ser também um feedback para você, para dizer, ó, esse produto aqui é, por exemplo, Pringles. Então você está lendo lá Pringles e aí aparece o preço, R$ 9,99, certo? Então a promoção realmente está valendo do Pringles, normalmente Americanas R$ 9,99. Então aquela parte ali é a decodificação de dados, né? Porque o que uma máquina leu foi 010101 e ela joga para você o valor. Aí bacana, né? A gente tem contato todo dia com esses códigos básicos, por isso que é um assunto bem próximo de trabalhar. Mas a ideia é pensar que esses códigos básicos também são usados na manufatura, no manuseio de materiais, em larga escala na indústria. E aí muitas tecnologias são utilizadas para implementar o sistema automático de coleta de dados e identificação. Por exemplo, tem mais de 250 esquemas de códigos diferentes só na categoria código de base. E código de base é uma das tecnologias, certo, gente? Vão ter outras tecnologias. Por exemplo, códigos de barras, eles entram na tecnologia ótica, certo? Que é justamente essas que usam padrão de contraste. Por exemplo, absorve luz, reflete luz. E aí a gente tem o código de barras, esse padrão preto, branco, que é o tradicional. Mas a gente também tem o OCR, certo? E visão de máquina. O OCR, a única o único exemplo que eu tenho agora para vocês é quando a gente precisa transformar um documento em OCR para ficar legível para a máquina fazer a leitura daquele documento, certo? Então você cria esses caracteres legíveis óticos para a máquina. E visão de máquina é aquele tipo de sensoriamento, né, especial nos, nos robôs, certo? Em robótica a gente viu que tem essa visão de máquina. E aí essa visão de máquina também pode ser utilizada para identificação automática de alguma peça. Às vezes sem precisar até de código, né? Só a visão de máquina já é suficiente para entender que aquilo é uma peça. Então é uma visão bem avançada. Aí tem a segunda que é a eletromagnética. Aí tem essa daqui que é a RFID ou RFID ou simplesmente que a gente gosta de chamar de RFID, certo? O RFID é a identificação por radiofrequência. E o RFID ele foi muito famoso quando foi aqui lançado, acredito que no final da década de 90, início de 2000 ali, eu acho que foi. Final de 2000, que chegou, teve uma reportagem falando do chip do boi, que o pessoal começou a colocar esse brinco, aí tinha um chipzinho do boi para indicar, por exemplo, ter os dados daquele indivíduo, né? Então, por exemplo, um sistema de criação de gado, você colocava esse chip e aí não precisava mais identificar o gado marcando ele, né? Você colocava esse brinco e além de ter identificação do próprio animal, você tinha outros dados que você podia colocar, por exemplo, idade, o lote,
a última pesagem, a, as vacinações que já foram completadas, a validade, qual vão ser as próximas vacinações. Então, como é um sistema que pode armazenar muita quantidade de dados, dependendo da quantidade do chip, aí você pode colocar mais coisas além da só identificação, certo? A identificação carregada com outras informações. E aí pode ser usada também na pesquisa, por exemplo, alguém que trabalha com pequenos mamíferos, certo? Que aí engloba roedores, marsupiais, o famoso timbu, né? E aí você coloca brincos ou chips subcutâneo para guardar e armazenar informações, dados daquele animal, parecido com gado, só que voltado para pesquisa, né? Então a pessoa vai lá, a pesquisador, pesquisadora, coleta aquele animal, faz a leitura e depois que atualiza, faz a pesagem, vê a idade, vê se está lactante, o tamanho, como é que está a situação, né, para a pesquisa, pega os dados do animal e aí vai e transporta para o próprio chip para ficar com o animal, certo? Então a RFID ela tem muitas aplicações, pode ser usada também em lojas para evitar que você ou itens para evitar que aquele item saia indevidamente de um departamento, de uma loja. Então, tem aquele botão grande, certo? Que aí pode ter os dados ali para acionar um alarme. E aí o RFID interessante é justamente que ele atua à distância, porque em radiofrequência a onda do rádio ela tem um alcance maior, certo? Então não precisa estar tão próximo para você coletar os dados. Então, para o pessoal que trabalha, é, por exemplo, com gado, você não precisa chegar tão próximo do animal, basta apontar e ele vai fazer a leitura correta, certo? De acordo com a frequência do, do cartão, né? Do chip. Já dentro da categoria eletromagnética, a gente tem o NFC, que aí é a tecnologia por campo próximo, certo? É, esse sistema, chip de campo próximo, aí ele é muito utilizado nesses cartões por aproximação. É uma das aplicações mais tradicionais, né, agora, mais todo dia que a gente trabalha com ele. Então, esses cartões que você tem que aproximar a máquina, ele trabalha com um tipo de radiofrequência, mas é um tipo específico que por campo aproximado, que é o NFC. E outra aplicação muito comum são os cartões de passe legal, né, de estudantil ou não estudantil, que a gente usa nos ônibus, que a gente tem que aproximar daquela máquina para ele, ao mesmo tempo, verificar quanto de crédito que a gente tem, para também atualizar o valor do crédito que está dentro do nosso cartão para, né, ir reduzindo a cada hora que a gente usa, e quando a gente recarrega, a gente leva no terminal da ETC para recarregar, e aí lá é feita a atualização dos dados para colocar os créditos devidos, e tem uma máquina especial para escrever, que seria o codificador, e tem uma máquina para ler e também escrever, que é a máquina do ônibus, certo? Aí a diferença dessas duas é basicamente, essa é um tipo, né? Então, o NFC é um tipo de RFID, e o NFC é mais usado para esses sistemas que precisa se aproximar porque se torna mais segura a aproximação. Imagine, um cartão, seja ele de ônibus ou cartão de débito, crédito que a gente usa, né? O cartão magnético, ele não pode ter qualquer maquininha não pode chegar longe e atuar, né? Você tem que chegar com um cartão bem próximo para ter certeza que é aquele cartão que está usando para fazer o pagamento, certo? Tem a tecnologia magnética, que já é mais da década de 90, tarja magnética, certo? Que tinha nos cartões. E aí a ideia é magnética mesmo, você escreve magneticamente naquela fita os bipolos magnéticos orientados de uma forma ou de outra, significando 0 ou 1, certo? E a tinta magnética também, mas não muito utilizado hoje em dia, né? Cartão inteligente, cartão com chip, né? Os cartões que não têm aproximação ainda têm chip, funcionam tão bem quanto. E esses cartões que você insere, que tem a ideia de ser mais rápido do que os cartões de tarja magnética. E realmente, esses cartões com chip foram uma revolução no finalzinho ali dos anos 90, 2000, porque trocava essa tarja magnética que normalmente não conseguia fazer leitura, e muitas vezes você não conseguia usar o cartão. E as filas hoje em dia no caixa já são demoradas, antigamente era bem pior quando utilizar esse tipo de cartão. A gente tem as técnicas de
de toque, touchscreen e alguns botões de memória, né, com senha, e as biométricas, né, reconhecimento de voz, impressão digital e leitura de retina, aí bem avançado, né, esse tipo de sistema de identificação automática. E as mais utilizadas são, por isso que eu falei bastante do RFID também, são os códigos de barra e identificação por radiofrequência, certo? Só que a gente vai focar mais nos códigos de barra. E aqui tem, ó, por exemplo, aqui é um adesivozinho, certo? Aqui é o código de barra que a gente já conhece com o leitor, né? Na mão do, do usuário aqui, da pessoa que está fazendo a leitura, né? Aqui é um adesivo que você pode colocar, por exemplo, numa, num lote, numa remessa que está indo, está sendo transportada, e aqui tem um código de barras, número série. Aqui é o código de barras que a gente vai estudar, né? Código de barras do tipo UPC, certo? Começa com asterisco, isso aqui é clássico dos Estados Unidos. E além do código de barras, né, que vai ter uma identificação rápida, mas poucos dados, aí aqui vem por trás do adesivo o sistema RFID. E aí o que acontece? Essa partezinha aqui, em preto, é todo o chip, certo? Toda a parte de eletrônica dele, aquela parte de, por exemplo, as portas END, porta O, aí memória, todos os dados aqui 01 estão armazenados nesse chip, certo? Que é bem pequeno, veja a comparação aqui, né? Com a unha, então é bem pequeno. E essa parte metálica aqui, certo? Bem grande em relação ao chip, né? Bem maior do que o chip, comparação. Essa parte metálica que vai por aqui e passa todo o adesivo por trás e volta, é a parte da antena, certo? Justamente para conseguir emitir o sinal a uma distância bem maior, ok? Então o chip é bem pequeno, a antena é a maior parte. E normalmente é assim, certo? Nos circuitos eletrônicos, a gente gasta mais com antena do que com chip. Aplicações comuns: recebimento e envio, né, dos sistemas automáticos, tomada de pedidos, armazenamento, processamento e manufatura, estoque de trabalho em andamento, como eu falei, né, se já estivesse tirando aquela peça, quando você tira, você já faz a leitura e já insere, ó, tirei uma peça, montagem e separação, principalmente na indústria automobilística, como a gente vai ver. Os métodos podem ser semi-automatizados e automatizados. Os automatizados, é claro, né, aquele que não precisa de ninguém ou muito pouco de presença humana para fazer manutenção ou atualização do sistema. Então, é uma coisa que automaticamente já conta, já identifica, já controla o estoque, certo? Se você tiver um robô que faça esse controle, com o sistema de automatização, de identificação automática, ele já vai fazer esse controle de estoque automático sem precisar ninguém estar inserindo os dados. E os semi-automatizados são aqueles que têm o código de barra, mas a atualização dos dados é feita manualmente e tem uma presença constante de uma pessoa para fazer leitura ou fazer a atualização dos dados. E esses semi-automatizados, é claro, é o caso do caixa eletrônico, por exemplo, certo? Então, o sistema de identificação é automático, mas para realizar a leitura precisa da manipulação de uma pessoa. Então, sempre tem que ter uma pessoa levando o item para fazer a leitura. Em alguns casos, a gente não vai precisar de pessoa nenhuma, porque o próprio sistema, os próprios braços robóticos, as próprias máquinas fazem essa parte de levar ou fazer a leitura, né? E as razões para se utilizar um sistema automático de identificação. Aí, assim, bem, você imaginar que você automatiza e melhora essa parte de leitura, certo? São as razões. Você vai aumentar a precisão dos dados. Então, por exemplo, a margem do código, a margem de erro para inserção manual se eu não me engano, é 300. A cada 300 caracteres inseridos, você vai cometer um erro, certo? Então, a cada 300, a média, né? A cada 300 caracteres inseridos, você vai cometer um erro. Com o uso de um sistema automatizado, por exemplo, um código de barras, a tecnologia de código de barras, certo? O erro vai ser, a taxa de erro, a margem de erro vai ser 10 mil vezes menor que a inserção manual, né? Então, aí você pega 300 e multiplica por 10 mil, isso aí dá quanto, gente? Aí dá 2, 3 milhões, 30 milhões, né? Isso, acredito que sejam uns 30 milhões
Então, a cada 30 milhões de caracteres é que você vai cometer um erro. Então, reduz bastante essa margem de erro. Velocidade, né? A inserção manual via teclado, na melhor das hipóteses, uma pessoa que consegue inserir rapidamente os dados, ela digita 10 a 15 caracteres por segundo na média. Já o sistema automatizado ele vai colocar centenas de caracteres por segundo, certo? Então, 10 vezes maior a velocidade e alguns sistemas já conseguem atingir uma velocidade de 1000 vezes, 1000 caracteres por segundo. E redução de mão de obra, e principalmente mão de obra especializada e treinada. Então, a pessoa que vai ser treinada para manusear as peças, fazer a contagem, fazer inserção, usar um computador, certo? Tudo bem que ela vai ter que ser treinada também para fazer a leitura, só que aí o treinamento é bem mais de menor custo do que o treinamento que vai ter com outras partes, uma inserção manual. E os parâmetros de medição de erros, né? Apesar de ser bem pequena a margem, né? Eu acho que cometi um erro de cálculo aqui. 10.000 é 10 elevado a quarta e 300 é 3 a 2. Então acho que seriam 3 milhões, né? Então são 3 milhões de caracteres e aí quando aí acontece um erro. Então a cada 3 milhões acontece um erro normalmente, certo? No sistema automático. Parâmetros de medição de erros de EDC, certo? Então a gente tem a taxa de primeira leitura, que é a probabilidade da leitura ser bem sucedida na primeira tentativa de leitura de um scanner, e a gente quer que essa taxa seja sempre muito alta, certo? Já que essa taxa significa que uma vez, uma vez que o scanner já passou, ele já faz uma leitura correta, que é difícil de acontecer, certo? Normalmente o scanner vai ter que ler várias vezes para ter certeza que leu corretamente, mas ele faz isso muito rápido. E a taxa de erro de substituição, que é a frequência com que o scanner lê incorretamente um caractere como se fosse outro. E às vezes acontece, certo? Ele vai ler um caractere como se fosse outro, e aí existe normalmente um código de verificação, e se ele lê como se fosse outro e verificar, e lá no código de verificação ele vê que teve um erro, aí ele volta para ler de novo, e aí a ideia é que essa taxa de substituição, de substituições, seja pequena, certo? Então aqui a gente fala, né? A ideia é ter um elevado FRR, que é a taxa de primeira leitura, e um baixo SER, que é a taxa de erro de substituição. A gente quer que ele leia rápido na primeira vez e já leia corretamente, certo? Essa é a ideia. Mas normalmente não acontece isso não, porque é difícil ler código de barras, não é tão simples assim. E aqui uma visão geral dos métodos, certo? A gente tem a técnica do lado esquerdo, a gente tem o tempo de inserção, a margem de erro e o custo do equipamento. Então, o código de barras, ó, o tempo de inserção ele é médio, então tem um certo tempo, certo? Não é tão rápido assim. A margem de erro é baixa e o custo do equipamento é bem baixo, tanto é que muita gente usa. Aí a gente tem aqui as vantagens, né? Alta velocidade, boa flexibilidade, só que em compensação a gente tem baixa densidade de dados no código de barras. É bem pouquinha coisa que a gente pode botar no código de barras, porque ele é limitado, certo? Já a radiofrequência não. A radiofrequência a gente tem aqui, ó, ele é rápido, em tempo de inserção, porque a inserção é via chip, então você já manda todos os dados de uma vez, certo? A margem de erro também é baixa, no entanto, o custo é alto, certo? O custo dessa tecnologia é alto, e aí por isso que é bem difícil usar a RFID para fazer pesquisa. E aí muita gente utiliza ainda métodos tradicionais como corte ou brinco, certo? Com numeração, porque é mais barato e aí a pesquisa não recebe tanto investimento assim, infelizmente. Aí, bem, a etiqueta não precisa ser visível para o leitor, né? Não precisa, porque é radiofrequência, então ele está emitindo sinal de rádio, então você não precisa se preocupar com a impressão, você precisa se preocupar com a estrutura do circuito. Capacidade de leitura e escrita disponível. A código de barras você não pode fazer escrita no código, né? Mas no RFID você pode coletar dados, atualizar dados e escrever de novo no circuito. Já o código de barras não, você vai ler o código de barras e tem que atualizar o sistema. Aí aquele código no sistema é que vai estar a conexão, mas escrever o código em si é mais complicado, né? Reescrever o código. Alta densidade de dados, já que a gente está trabalhando com um circuito
né? Aqui, alta densidade de dados, já que a gente está trabalhando com um circuito computacional pequeno, mesmo pequeno a gente tem aquela capacidade de memória do, do chip, né? Que no código base a gente não vai ter, só que alto custo de etiquetagem, né? Imagina você ter vários chipzinhos para botar na etiqueta, aquela anteninha, normalmente antena de cobre, certo? Então não é tão barato quanto imprimir um código base. Beleza, gente? E aí vamos agora especificamente falar do código de barra, certo? Aquilo foi uma visão geral, mas agora a gente vai falar exatamente do código e como é que ele funciona. Os códigos de barra se dividem em dois grupos. Os lineares, os tradicionais que a gente conhece, que a varredura é linear do scanner, né? Então o scanner faz a leitura linear daqueles códigos. Esse é o clássico que a gente mais conhece. E o bidimensional 2D, que a gente conhece muito o QR Code, por exemplo. Ele é bidimensional. Certo? A gente vai falar dele também especificamente, mas ele é bidimensional que a gente mais conhece. Mas tem outros códigos bidimensionais não tão utilizados e às vezes a gente pode encontrar na embalagem alguns códigos bidimensionais que não são QR Code. E aí são códigos lidos tanto na horizontal como na vertical. Aí tem uns que tem que ser lidos só na horizontal, uma horizontal por vez, certo? Uma linha por vez. E outros são lidos ao mesmo tempo na horizontal e na vertical. E essa leitura de imagem 2D realmente, né, é que dá o dado para o leitor. Mas vai falar direitinho sobre cada um deles, mas primeiro falar dos códigos de barras lineares, os mais utilizados. E aí são unidimensionais, nesse sentido que eles só fazem a leitura horizontal ou vertical, mas normalmente horizontal. É a tecnologia mais utilizada e a gente tem dois tipos de modulação. A gente tem a modulação por largura. Deixa eu pegar aqui o laser, o apontador. A gente tem o modulado por largura, que é esse tipo aqui, que é muito utilizado e vocês devem conhecer, certo? E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem faixas estreitas, tanto brancas como pretas, que a gente chama de barras, e faixas ou barras mais largas, certo? Então, isso aqui é a largura que identifica se o código é 0 ou 1, certo? Então, por exemplo, chegou nessa parte branca aqui, aí ele é largo, então ele pode ser um 1. Chegou nesse aqui, que é um preto estreito, aí a gente pode traduzir isso como um 0, certo? Então, aqui não é a cor, é a largura que importa. A cor a gente vai ter uma cor de alto contraste, aí a mais utilizada é as cores pretas e branca, certo? As cores preta e branca para os códigos de base. Mas você pode encontrar, por exemplo, num item que seja vermelho. Aí você bota o código de barras, já utilizando o contraste do vermelho, botar os códigos de barra em branco, certo? Ou em próprio vermelho, ou em próprio preto, desculpa. E aí você vai ter ainda contraste entre vermelho e preto. O maior contraste que vai existir é entre branco e preto, mas entre as cores branca e preta, mas você pode conseguir entre outras cores também, certo? Só não é interessante usar no item amarelo, por exemplo, você usar um código de barra laranja. Vocês pegaram a ideia. Ou por exemplo, um item verde, usar um azul esverdeado, aí você não vai ter contraste, vai ficar muito difícil de fazer essa leitura, certo? Então, por isso que alguns itens com cores que não dá para fazer um contraste muito bom, acaba colocando o código de barras em branco, certo? A zona onde vai estar o código de barra, independente da cor da embalagem, você vai ter o código de barra em branco com as faixas pretas lá para ficar com um contraste elevado. Só que aí tem um problema de um pouquinho de design que você vai perder, né? O design ali da embalagem vai se perder um pouco também, né? Como é que eu digo? O valor, né? Em design vai ser perdido um pouco. Esse aqui é modulado por largura, né? Então, faixas largas podem valer um 1 binário e faixas estreitas ou barras estreitas valendo aqui o 0, tanto brancos como pretos. E aí tem o modulado por altura, que é basicamente só utilizado pelo Correio dos Estados Unidos, principalmente pelo FedEx, certo? E aqui é a largura que determina. As faixas são todas iguais em largura, certo? As barras, só que as barras menores podem indicar aqui um 0, enquanto que as barras mais altas indicam um 1 binário. Bem, a tecnologia de código de barras,
é modulado por largura, que é o mais utilizado, consiste nessa sequência de barras coloridas, largas e estreitas, separada por espaços largos e estreitos. Aí preto e branco para alto contraste, normalmente. O padrão de barras e espaço é codificado para representar caracteres numéricos e alfanuméricos. No começo, foi só números, mas depois viu que dava para colocar também letras e símbolos. Aí foi avançando a tecnologia. Aí o que é que os leitores de código fazem, né? Os leitores de código de barras? A ideia é fazer a leitura, interpretar o código fazendo uma leitura com o scanner e decodificando a sequência de barras. Por exemplo, o scanner emite um feixe de luz, certo? Que vai varrer o código. Está aqui. Aí você vai, emite esse feixe de luz. E aqui está o código, tá vendo? Estreito, estreito, aí, largo, estreito, largo, desculpa, estreito, estreito, estreito na terceira aqui, aí largo de novo, largo, largo. Então ele leria o quê, né? Aí o scanner vai emitir um feixe de luz que vai ao código de barras e percebe reflexo de luz para distinguir as barras de espaço, geralmente sinal elétrico, certo? Aí a largura da barra e dos espaços é indicada pela duração dos sinais correspondentes. Então, por exemplo, aqui, ó, essa largura, como passa muito tempo, vamos começar desse aqui, né? Esse aqui é estreito, né? Então a largura do sinal é menor e aí ele vai, fica menor aqui de novo e menor de novo, certo? E aí ele identifica esse aqui também como 0, 1, né? 0, 1 aqui, né? O nível. Por exemplo, aqui ele sabe que é uma barra preta, aqui ele vai saber que é o branco porque está refletindo a luz. Aí isso aqui vai ser o preto, aí isso aqui é o branco. E aí a duração dessa barra, né? A duração desse pulso é que vai indicar a largura do código, certo? Da barra ou do espaço que a gente vai ter aqui. Certo? Então, ó, a gente emite um feixe de luz e aí a reflexão ou não reflexão é que vai indicar aqui se vai ser 0 ou 1, certo? Normalmente quando tem reflexão, que é o branco, ele vai dar 1 e quando ele não tem, quando ele absorve a luz, aí a gente tem o 0, certo? E o tempo que ele passa em 1 ou o tempo que ele passa aqui em 0, ele vai ser a nossa largura. Passar pouco tempo é estreito. Se passar um tempo maior, vai ser largo. E aí vem o código UPC, Código Universal de Produtos, lançado nos Estados Unidos e Canadá, né? É um código inicialmente americano, mas depois foi logo passado para o Canadá. Foi muito utilizado na cadeia varejista, certo? No início. E aí era só numérico. E aí tinha um conjunto, um código de barras com 12 dígitos, aí 6 desses 12 dígitos é utilizado para identificar o fabricante, só com número, e 5 para o produto, e um último código para verificação. Esse sistema de identificação automática chamou a atenção do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, certo? Ou seja, do Exército americano. E aí eles desenvolveram, incentivaram, ou pelo menos fomentaram, o desenvolvimento de um código mais completo, certo? Para identificação não só de fabricante e produto, mas trazendo outras informações. E aí foi desenvolvido o código 39, e aí esse código caiu nas graças da indústria e, como foi desenvolvido por órgãos governamentais, né, principalmente pela defesa americana, ele também foi utilizado pelo governo americano, certo? E aqui, além dos números, esse código 39 ele tem símbolos alfanuméricos, certo? Quer dizer, símbolos alfabéticos, ou seja, tem número, tem letra e tem alguns caracteres especiais. Aqui alguns códigos de barra amplamente utilizados, né? Principalmente nos Estados Unidos. A gente tem um código, o Codabá, de 72 foi o primeiro, assim. Aí veio o UPC, somente em números. Depois foi desenvolvido o 39, que aí é alfanumérico, e aqui o Postnet, que é só para correios e é o único modulado por altura, certo? Que é o utilizado pelo FedEx. Aí tem depois o código 28 e o código 93, que foram evoluções do código 39. E aí a gente vai falar mais do código 39 porque é o código que o livro de vocês utiliza, certo? Como código principal. E por isso mesmo foi o código que eu coloquei tanto na lista de exercícios como vou colocar agora no nosso trabalho de avaliação, certo? E aí como é que funciona?
código 39 é uma série de elementos largos e estreitos. E aí, tanto barras como espaço. Aí a barra aqui é aquele que tem cor e o espaço é aquele que não tem cor. É uma série de elementos largos e estreitos que determinam caracteres alfanuméricos e outros que são os caracteres especiais, como exclamação, interrogação ou um asterisco, certo? Os elementos largos, tanto as barras, que são os pretos, como os espaços, que são brancos, quando é largo, ele é um nível lógico 1, certo? Aquele na lógica booleana. Então, elemento largo, independente se é uma barra ou um espaço, vai dar um 1. Enquanto que os elementos estreitos, também barras ou espaço, né? Ou as barras pretas ou espaço em branco, ele vai dar um 0 lógico. Então, largo é 1, estreito é 0. E aí, o que é que identifica largo de estreito aqui? Bem, para definir uma coisa ser larga em relação a outra, no caso do código 39, é que a largura de um objeto largo, ou seja, uma barra larga, ela tem que ter 3 vezes a largura ou 2 vezes a largura de um estreito, certo? Então, por exemplo, o que seria uma barra larga em relação à barra estreita? Uma barra larga ela vai ter de 2 a 3 vezes a largura de uma barra estreita. O espaço também. O espaço, que é a parte branca, ele tem que ser um espaço de 2 a 3 vezes mais largo do que o espaço estreito, certo? E aí, independente do tamanho que você adotar, né, uma vez que você adota no seu código, o meu código os largos vai ter a largura 2, vai ser o dobro do estreito. O importante é que uma vez que você determinar que sua largura vai ser o dobro, é que ela seja uniforme para o resto do código, certo? Não adianta, não pode assim, tipo, vou começar aqui com estreito, aí tá, esse aqui é meu estreito, é meu padrão. Aí você vai no código, quando for fazer agora o largo, eu vou botar 2 de largura. Aí no meio do código você muda para 3, aí não dá, certo? Porque aí vai ficar mais difícil ainda para a máquina ler. Então, uma vez que ela identifica a leitura, a largura, aí ela trabalha aquela largura como se fosse uma largura padrão. O leitor, né? O problema aqui é o leitor, certo? E aqui tem um pouco do código 39, certo? Porque ele recebe esse nome. Bem, ele vai ter sempre 9 elementos. Esses 9 elementos contam as barras pretas e os espaços brancos. E dentro desses 9, sempre 3 elementos vão ser largos. E o restante vai ser estreito. E aí, largo pode ser tanto a barra ou o espaço. Esse código sempre começa e termina com uma barra, seja ela estreita ou larga. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o número 1, certo? Vamos lá. Contando aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. E aqui eu estou contando os elementos como barras e espaço, certo? Dentro desses 9 elementos, barras e espaço, a gente tem 3 elementos largos. Quais são eles? Essa primeira barra é larga, esse espaço aqui central é largo e a última barra também é larga, certo? E começa com uma barra e termina com uma barra. Começa com uma barra e termina com uma barra. Seja estreita ou larga. Por exemplo, vamos aqui para o número 2. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, certo? Começa com barra, termina com barra. E tem 3 elementos aqui que são largos. Essa barra aqui, esse espaço é largo e essa última barra também é larga, certo? E aí veja que o padrão entre o 1 e o 2 já mudou, certo? O padrão aqui de barras e espaços largos e estreitos mudou em relação do 1 para o 2. É isso que vai me identificar o que é um 1, o que é um 2. E aqui do lado você tem os valores em número binário, certo? Os valores lógicos, né? Então, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 1. Por quê? O 1 aqui é do largo, aí andou para a direita, um estreito, 0. Andou de novo para um estreito aqui, outro 0. Aí aqui vai vir um largo, 1, aí 0, 0, 0 e 0 dos estreitos. Esse conjunto de 0 até terminar com 1, que é o largo. Já nesse caso aqui do 2, ele começa com 2 zeros, porque começa com 2 elementos estreitos. 0, 0, aqui 0, 0. E aí vem um conjunto de 1 e outro conjunto de 1, porque são os largos. 1, 1. 1, 1 aqui do lado direito. Aí vem aqui um trem de 0 até o final, que é o 1, que é com a barra larga, tá bom? E assim a gente vai ter para outros símbolos, né? Aqui a gente vai ter para 1 até o 0,
a gente tem algumas letras aqui. E aí eu passei tanto na lista de exercícios, mas vocês vão encontrar também no livro de vocês, no sistema de automação, vocês vão encontrar essa tabela completa, certo? Com toda a codificação de barras aqui do símbolo do código 39, certo? Do código 39, é, principalmente o padrão USD2, que é um subconjunto do código 39, que é muito utilizado. E aí vocês vão usar esses padrões aqui, tanto para responder as questões, certo? Que tem na lista de exercícios, como também vai ter lá no trabalho de avaliação. A ideia é codificar e decodificar, certo? Criar um código, o que está sendo solicitado, você vai criar aquele código de barras, e também fazer a leitura de um código de barras utilizando esse sistema. E aí, como é que o código é montado em si, certo? O código de barras 39, ele sempre vai começar com asterisco, certo? Então, esse asterisco é muito especial no código 39. Então, ele vai começar aqui com asterisco, certo? E vai terminar também com asterisco. E aí, a padronização aqui do asterisco é feita de tal forma que, se o leitor ler primeiro um asterisco, ele vai saber que está lendo corretamente. Então, se ele começar a ler aqui um asterisco, ele vai saber, eu estou lendo corretamente, comecei com asterisco, porque eu comecei assim com padrão, né? Estreito, 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 aí vem um largo, outro largo aqui, né? Não, desculpa, acho que é estreito, largo, estreito, estreito, largo, estreito, largo, estreito, estreito. Aí, esse aqui foi uma leitura de um asterisco. Se a máquina fizer isso e ler um asterisco, ela sabe que está lendo corretamente. Se ela ler de cabeça para baixo, ela vai começar com um padrão diferenciado aqui, né? E aí já não é o padrão do asterisco, e aí com isso ela vai saber que leu incorretamente. Então aqui, ó, tem esse bloco de noves, certo? Elementos que faz o asterisco, que é o início, e quando a máquina terminar aqui, que lê o último asterisco, ela vai saber que terminou. E no centro a gente tem o código. Por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de 9 elementos, barras, espaços estreitos e largos para fazer a letra T, depois o número 1, depois o 2, 3, 0, 2, 4, certo? E aí é o nosso código alfanumérico, código 39. Aqui são os dados, né? Então aqui, ó, o dado 3, que aqui o código é o quê, né? Uma barra larga, um espaço estreito representando um 0, uma barra larga representando um espaço largo representando 1, barra estreito, 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 né? Espaço estreito, que é a finalização aqui com 0 para representar um número 3 aqui no centro, certo? Sempre pegando de 9 em 9. E aí a máquina sabe. Leu 9 elementos, ok, então já fiz a leitura de um. Lê mais 9, leitura do outro. Lê mais 9, leitura do outro, certo? E aí, ao redor de qualquer código de barra, inclusive do QR Code, a gente vai ter essa zona chamada zona de silêncio, que é uma área em branco que a gente tem que deixar longe de outros caracteres para não prejudicar a leitura do nosso leitor de código de barra, certo? Então, imagine lá, o código de barras inserido no meio de um monte de caracteres, o leitor do código de barras, quando passar, vai ficar pensando que aqueles caracteres ao redor pode ser também do código. Então, tem essa zona de silêncio, que é uma zona de proteção do código de barras para o leitor focar apenas no código de barras e saber exatamente quando o código de barras começa, quando o código de barras termina. E aí, normalmente, ele é 10 vezes o tamanho de um código, por exemplo, certo? Não do código completo, né? Mas de uma das barras aqui do código, certo? É uma zona interessante. Já é um tamanho interessante. E os leitores de código de barras que a gente está falando, né? São classificados com contato e sem contato. O com contato são aqueles que a gente é bem difícil a gente encontrar hoje em dia, mas é aquele que você tem que varrer o código, você que faz a leitura do código, certo? E aí, normalmente utilizando luz ambiente, certo? Eles não tem, alguns têm feixe de luz, outros não têm. A maioria não tem, certo? Então é só com a luz ambiente mesmo, pegando aquele contraste, né, entre preto e branco. E aí, normalmente, é uma caneta que entra em contato ou é muito próximo, certo?
Isso aqui é muito difícil de encontrar. Já o sem contato é o mais tradicional. E aí, qual é a ideia dele? Ele realiza a leitura varrendo o código de uma vez, certo? Que é aquele que passa o laser, faz um feixe de luz, certo? Que é o mais tradicional. Ele tem um feixe de luz que vai lá, bate a luz e já retorna o reflexo e ele já faz a leitura. A gente tem leitores de feixe fixo e de feixe em movimento. Aí, pronto. O de feixe fixo é aquele que a gente encontra na hora que vai fazer a leitura do preço, certo? Verificar o preço. Ele tem um feixe só, ou aquelas maquininhas manuais, certo? De leitura que você tem que dar um gatilho para poder lançar o laser e ele faz a leitura. Aqui dali é um feixe só. E ali é sem contato, né? Porque faz a leitura de uma vez. Já outros têm um espelho, certo? Que aí ou você emite vários lasers de uma vez só, certo? Mas aí você consegue, mexendo no espelho, você faz a varredura do código. Se precisar fazer a varredura do código, certo? Então a gente tem aqui esse aqui com contato, com a caneta, que faz a leitura. Na caneta é mais difícil de encontrar. Esse aqui a gente encontra bastante, certo? Leitor de código de barra do tipo pistola, né, manual. E esses leitores aqui que ficam, que geram vários lasers para pegar várias disposições, certo? Também de forma fixa ou com espelho rotativo, certo? Leitor de código de barra de scanner estacionário de feixe em movimento, né? Então aqui a leitura é feita com feixe em movimento. Então o feixe vai lá e faz a leitura em movimento do código, certo? Esse aqui ainda é fixo, mas aí são vários lasers mandados para pegar qualquer. De qualquer forma que você colocar o objeto para fazer a leitura, algum laser vai bater direitinho e vai fazer a leitura, certo? Esse aqui faz a varredura cima-baixo ou baixo-cima, certo? E aí utilizando espelho para fazer com que o laser se movimente. E aí os códigos de base em muitas aplicações, eles são impressos entre médias e grandes quantidades, e aí normalmente tem uma empresa especializada por fora que vai fazer a, a impressão do código de base. Se for o RFID, por exemplo, aí é que é uma empresa por fora mesmo, que você não tem necessidade nenhuma de especializar a sua empresa, tem um ramo especializado em fazer RFID, isso aí pode ser contratado por fora. O código de base antigamente também era também era feito assim, só que com o avanço da tecnologia de impressão e a redução do custo dos sistemas, né? Aí agora a gente está produzindo o próprio código barra diretamente no local de manufatura, certo? Então as empresas conseguem imprimir seus códigos de base. Isso por conta do avanço da tecnologia de impressão. Então a gente tem jatos de tinta cada vez melhores, né? E aí saindo um código de barra bem impresso. Transferência direta, que aí o papel é sensível ao calor, e a gente encontra muito esse tipo de papel em banco, certo? Quando vai tirar o extrato, aquele papel ele é sensível ao calor, uma caneta vai lá e queima, e aí você tem aquela impressão de código de barra no calor. Só que aqui é sensível ao calor, se esse papel ficar exposto à radiação ultravioleta, provavelmente ou ao calor em si, ele perde o código de barras. Aí tem a transferência térmica, que não é tão sensível ao calor, mas funciona parecido com, a, com essa transferência direta, certo? Só que aqui é uma fita que é escrita. Impressão a laser, toner, uma das melhores impressões, né? Que tem maior durabilidade. E gravação a laser, feita nesse sistema aqui, ó, certo? Aqui é uma placa metálica e aí a gravação é feita a laser na placa metálica, certo? E aí tem uma durabilidade bem maior. Então essas são algumas tecnologias de impressão de código de base. E aí eu vou falar agora do código EAN13, certo? Aí só um minutinho, pessoal. O código EAN13. Bem, aquele código 39 é o código que vocês vão usar para fazer a lista de exercícios, para fazer o trabalho de avaliação, como eu falei. Mas é um código muito utilizado nos Estados Unidos e no Canadá, certo? Especificamente. O código EAN13 é o código, olha só, que a gente usa aqui no Brasil e é muito utilizado no mundo todo. Tanto que ele é conhecido agora como código global, certo? Em contraste ao código do código 39, o código 39, desculpa, o código dos Estados Unidos, Postnet, certo? Então aqui o padrão europeu é utilizado. Foi criado na Europa, né, o EAN, tanto é que é
numeração europeia de artigos, só que aí caiu nas graças do mundo todo e aí todo mundo usa. Acredito que fica em Genebra a sede, certo? Bem, da empresa responsável por manter e armazenar os códigos de cada item do mundo todo, certo? E aí cada empresa paga uma taxa a essa cada empresa que usa o código de barra paga uma taxa a essa empresa que mantém os códigos de barras internacionais. Aí no final da aula tem um vídeo falando especificamente do EAN13, do código EAN13, que fala dessa empresa também, certo? Então o código ele é composto por essas 95 barras pretas e brancas. Então, nesse código a gente vai ter tanto barras pretas e barras brancas, só que ele chama tudo de barra, ok? E como é a estrutura, né, desse código? A gente tem 3 separadores compostos, cada um por barras pretas e brancas, 2 pretas e 3 brancas. Então a gente tem aqui o primeiro separador à esquerda, o separador central e o separador final, um indicando o início e o último indicando o final. E aqui esse separador central ele vai servir para separar o código em duas regiões, a região da esquerda e a região da direita. Vai ficar claro a importância dessa divisão de região, que é a seguinte: a região da esquerda ela vai ter um padrão de barras pretas e brancas diferente do padrão da direita, ok? Vamos ver aqui. A gente vai ter à esquerda 2 tipos de padrão, né? Nessa região da esquerda nós vamos ter 2 tipos de padrão de código, certo? Tanto de barra branca como barra preta, ou barra de alto reflexo e barra de baixo reflexo. À esquerda a gente vai ter tanto a paridade ímpar como a paridade par. Então, por exemplo, o número 0 na região da esquerda, ele vai ser composto por uma barra longa branca, depois uma barra longa preta, uma barra estreita branca e uma barra estreita preta, certo? Esse padrão aqui é a paridade ímpar para fazer um 0, certo? Enquanto fazendo a paridade par, você vai ter esse padrão aqui, né? Que começa com a barra preta estreita, depois uma barra longa branca e outra barra longa preta. Então, do lado esquerdo a gente tem esses 2 tipos, paridade par e paridade ímpar, certo? E aí eu vou explicar já já a importância dessa paridade par e ímpar, certo? E na direita sempre vai usar a paridade par e à direita a gente vai ter um reflexo, né? Quando você olhar aqui a paridade par à direita é sempre um reflexo da paridade par à esquerda. Veja que o 0 ele começa com a barra preta longa, depois uma barra branca, depois barra preta novamente, certo? E aí qual é a ideia dessa paridade? A paridade no código EAN, ele vai determinar aquele primeiro dígito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse primeiro dígito aqui do código, por exemplo, esse 7, ele vai ser determinado pelo conjunto de paridades que foi adotado aqui na região da esquerda. Então, por exemplo, para determinar um 7, você tem que fazer com que o primeiro dígito na região da esquerda tenha paridade ímpar, depois par, depois ímpar, depois par, depois ímpar e depois par. E sempre vai começar com ímpar, certo? Outra coisa que é importante também. Sempre a região da esquerda começa com ímpar. E aí vai, por exemplo, o 7, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar, começa com ímpar, né? Então esse código começa com 8 ímpar, né? 8 ímpar, depois ele vai e faz o 9 par, que é esse 9 aqui. Depois ele faz o 8 ímpar de novo. O 3 ele usa a paridade par e fica intercalando justamente essa intercalação de paridade par ou ímpar na região da esquerda gera o número 7, certo? É uma forma de aproveitar a própria
configuração para gerar mais um dígito à esquerda. E a importância de começar sempre com ímpar, certo? A importância de começar com ímpar é porque a região da direita sempre vai usar par, sempre vai usar um padrão par. E aí, caso o leitor comece lendo da esquerda para a direita, ele identifica esse primeiro padrão como ímpar e diz, ok, estou lendo certo. Então ele vai lá e continua a leitura. Agora, caso o leitor venha primeiro para cá, ou seja, se o código barra estivesse de cabeça para baixo, né? Ele começasse da direita para a esquerda, aí ele ia verificar nesse número 2 aqui, dizendo assim, essa paridade aqui é par. Aí ele ia dizer, eita, estou lendo par. Então, eu estou lendo inversamente. Então, ele vai lá e lê ao contrário para ler da esquerda para a direita, independente da disposição do código, esteja de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, ok? E aí, para gerar outros números, você tem outros padrões. Né? Então, por exemplo, o 0, a gente coloca todo mundo ímpar, certo? Que é representado por esse O aqui, ó. O, né? Em paridade ímpar. E o E é a paridade par. Então, por exemplo, para gerar o 1, a gente gera padrão ímpar, ímpar, par, ímpar, par e par, e você gera o 1. E aí, o que significa esses códigos, né? Esses 3 primeiros dígitos normalmente são utilizados para identificar o país. Países menores só precisam de um número, enquanto países maiores, como o nosso país, eles precisam de pelo menos 2 números. Então, o Brasil ele usa no EAN13, ele ficou com o número 789, né, 789, que são esses 3 primeiros aqui, e o 790. Os 3 últimos dígitos indicam o produto de uma empresa e o restante aqui no meio fica disponibilizado para as empresas. Bem, se uma empresa tiver mais de 1.000 itens, aí ela solicita a empresa responsável mais um dígito, certo? Só que aí ela vai pagar de acordo com a quantidade de dígito que ela está solicitando, dígito para item, certo? Que é interessante que a empresa que cuide fique com mais, atenda mais empresas, né? E menos produtos daquelas empresas. E aí, como é que a gente tem... Bem, sim, aí, desculpa, né? Cometi aqui um equívoco. Deixa eu voltar. Os 3 primeiros números, eles são para identificar o país onde aquele produto está, certo? Esses 3 penúltimos aqui, números, o 7, 8 e 9 aqui, ficam para o produto e o restante aqui, central, fica para a empresa, certo? Então, desse 8 aqui até o 1, fica para a empresa. Esse último dígito, eu confundi, esse dígito aqui é o dígito de verificação. E ele serve justamente para a gente, para o leitor, né, verificar se a leitura que ele fez foi correta. Então, por exemplo, como é que ele é gerado esse dígito? Certo? É sempre o último dígito da direita, né? Esse aqui é o código do país. Esses 3 últimos aqui, o código do produto. E esse central fica aqui para a empresa. Então, como é que ele é feito? Você pega o primeiro número e soma com o terceiro número, certo? Então, primeiro soma com o terceiro, ou seja, você pega as posições ímpares, né? Então, aqui, ó, 7, soma com 9, depois pula 1, soma com 3, pula outro, soma com 7, pula, soma com 1, pula, soma com 8 e para, certo? Não chega até o último dígito. Você começa nesse, pula 1, soma, pula, soma, certo? Então, aqui a gente tem, ó, 7 somado com 9, somado com 3, somado com 7 novamente, somado com 1, somado com 8. E aí faz essa soma. A ideia é multiplicar por 1, mas basta fazer a soma tradicional, né? E aí deu 35 aqui, ok? E agora, os números restantes, né? Esse 8 que foram pulados anteriormente, você vai lá e faz a soma deles também. Então, 8 soma com esse 8, soma com esse 5 aqui, soma com 4, soma com 7 e soma com 9 até o dígito de verificação. Não soma o dígito de verificação, certo? Então, só soma os números restantes, excetuando o dígito de verificação. Aí você faz a soma e multiplica por 3.
Aqui deu 123. E agora você soma esses dois números, 123 e 35, né? A soma dos primeiros números e a soma dos segundos números, e deu 158. E aí você faz o quê? Você vê a diferença, quantas casas faltam para o próximo múltiplo de 10. Então, por exemplo, o próximo múltiplo de 10 em relação a 158 é 160. E aí faltam dois números. Aí você vai e usa esse que falta como o dígito verificador. Tá bom? É uma coisa um pouco complicada, mas é bem interessante, porque aí o que é que o leitor faz? Quando ele faz a leitura desses números de interesse, que vai do 7 até o 9, ele tem um sistema interno para criar o dígito de verificação. E aí a ideia é simplesmente comparar se o dígito que ele, a leitura que ele fez foi uma leitura correta, desde que ele gere o dígito verificador para ele mesmo e compare com o dígito verificador da última leitura. Então, por exemplo, vamos dizer que ele faz aqui essa leitura até o 9, e aí o sistema interno dele vai lá e faz o dígito verificador. E aí o sistema interno vai lá e verifica, e já era um 2. Quando ele compara com o último número que ele leu, deu 2. Então, a probabilidade de ter lido certo é muito alta. Agora, vamos dizer que ele vai ler aqui, e aí, sem querer, ler esse 8 erroneamente, certo? Vamos dizer que ele foi ler aqui e confundiu o 8 com outro número. Então, quando o sistema interno gerar um código para ele, né, verificador, ele vai lá e gera um 4, por exemplo. E aí ele compara esse 4 com o último dígito que ele leu e aí não bate. 4 não bate com 2. Aí ele diz, eita, li errado, vou ler de novo. Aí ele vai e faz uma nova tentativa, certo? Um leitor de código de base, ele normalmente consegue fazer, acho que é 10.000 leituras por segundo, certo? Para ter certeza que fez a leitura correta do código de barras. A ideia é que aquela taxa de leitura, de primeira leitura, seja alta, né? Então não é para ele ficar tentando ler várias vezes. Mas caso aconteça um erro, ele vai lá e faz outra leitura rapidamente. Então aqui ó, a gente tem barra de proteção, que é o separador, a gente tem os dados à esquerda, 6 dígitos, certo? A barra central e os últimos dígitos aqui à direita, e aí 13 números, por isso que é a N13, certo? No fim, o dígito de verificação. Quer dizer, 12 dígitos de interesse mais um de verificação, certo? E aqui os separadores, as barras de proteção. Como eu falei, vai ter no final aqui dos slides, tem um vídeo falando do código EN13, e é um vídeo muito interessante. Fala bem explicadinho das aplicações, da empresa, de como é feito o código, certo? E também ele tem um exemplo mais claro sobre como é que é gerado esse código aqui de verificação, certo? Bem interessante. Mas eu trouxe esse código AN13 só porque a gente usa aqui no Brasil e é bem diferente do código 39, certo? Que tem no livro. Afinal, o livro foi lançado nos Estados Unidos, né? E aí a edição brasileira não traz o código ainda, eu quis trazer para vocês. Mas a gente não vai usar, justamente porque eu não tenho material didático disponível para usar esse código, mas na próxima aula a gente pode também tirar dúvida desse código, tá bom? E os códigos de barras bidimensionais. Bem, o código de barra tem esse problema, certo? De não ter muita densidade de dados, certo? O código de barras, ele, por exemplo, aqui dali, o EAN13 trabalha com 13 dígitos, né? Então, o dígito externo, 6 dígitos centrais na barra, e 5 na barra da esquerda, né, na região esquerda, e mais 5 dígitos na região da direita. E aí a gente tem mais o código verificador. Então, a gente tem 12 interno e um externo, 13. E aí o que acontece? Ali a gente só trabalha com número, certo? O código 39 trabalha também com caracteres, né, alfanuméricos, mas a densidade de dados ela é baixa. Então, se você quisesse colocar mais informações no código, ficaria difícil, porque ficaria um código de barra muito longo e muito difícil de ler. E aí a ideia qual foi?
usar códigos que não fossem apenas lineares, códigos que também utilizassem outra dimensão, além da dimensão linear, para adicionar dados. E aí foram introduzidos em 1987 para ter essa maior densidade de dados, né? Mas tinha, em contrapartida, um escaneamento especial e mais caro, certo? Uma vez que a leitura era mais dificultada. E aí são divididos em dois tipos principais: código de barra empilhado, que foram os primeiros, e simbologia de matriz de dados. A gente vai ver a diferença desses dois aqui. Ó, código de barras empilhados, certo? A ideia é bem simples aqui. A gente pega código de barras lineares, aquele código que a gente acabou de estudar, certo? Tanto o código 39 como o código EAN. E aí, como é que a gente faz aqui? A gente vai lá e em cada linha dessas daqui a gente empilha um código de barra, certo? Então a gente está empilhando aqui, linha por linha, código de barras para colocar dados, certo? E aumentar bastante a densidade de dados. Então a densidade de dados era de 5 a 7 vezes maior do que o código linear 39 com esses códigos de barras empilhados. No entanto, o que é que a gente vai ter aqui? A leitura sequencial das linhas realizada por laser, certo? Então aqui tinha um laser que passava, fazia essa leitura, depois ia fazer essa leitura. Aí você imagina como é difícil para o leitor. Já é difícil para o leitor ler um código linear. Era bem mais difícil para ele ler esse código aqui, subindo direitinho, sabendo a diferença de cada linha, certo? Então, assim, a dificuldade de leitura muito alta, difícil lidar com código de escaneamento, que intercruzam aqui as faixas, certo? Quando você tinha aqui, por exemplo, uma barra preta, você não sabia a que linha ela pertencia, certo? E ainda mais difícil é detectar e corrigir erros localizados, certo? Detectar erros e corrigir é o que a gente faz com aquele código de verificação, por exemplo. Quando o leitor ele faz a leitura e o código de verificação que ele gera para ele como espelho não bate com o código de verificação lido realmente, aí o código vai lá e faz uma nova leitura, certo? Alguns códigos de barras, eles não permitem isso, ou quando permitem, são muito difíceis de identificar, certo? Como é o caso do código aqui empilhado. Então, assim, a aplicação dele não foi tão expressiva como foi com o código de barras linear. E outra questão também é que vocês podem até encontrar em algumas remessas código de barras mais densos, certo? Com o código de barra empilhado, mas não tantos códigos assim, certo? E é o seguinte, esse daqui, a varredura do código de barra empilhado é linha por linha, certo? Só aumenta a densidade de dados. É como se você pegasse um código de barras linear gigantesco e aí fosse dobrando, né, fazendo camadas. Outra tecnologia criada logo depois, foi já na década de 90, foi a simbologia de matriz. E aí ela tem mais dados do que as barras empilhadas, ou seja, conseguiu uma densidade maior, só que são leituras mais complicadas para realizar do que a empilhada, certo? Só que aqui a leitura ela não é linha por linha. A leitura ela é realizada ao mesmo tempo, horizontalmente quanto verticalmente. Então, na verdade, é a matriz de dados. É esse padrão, certo? De pontos pretos e brancos aqui, certo? Tratando cada quadradinho desse aqui como ponto, a gente tem pontos pretos e brancos. E aí é o padrão da imagem que é o código. Por isso que a gente aumenta a densidade, só que aí torna a leitura bem mais complicada. E vocês aí encontram mais esse tipo de código aqui, do tipo matriz, no famoso QR Code, certo? E aí qual é eu vou falar qual é a grande facilidade do QR Code. Esse matricial aqui, para você fazer uma leitura muito boa, para você conseguir fazer a leitura, ele tem que estar totalmente plano. E o leitor também é especial, né? Aí ele tem que estar totalmente plano, tem um leitor, um scanner especial para conseguir fazer essa leitura. Ele tem uma alta densidade, é maravilhoso, foi muito usado, principalmente para manuseio de peças, certo? Identificação e manuseio de peças. Mas aí surgiu o QR Code, certo? Era verificado que a gente tinha uma necessidade de criar um código de barras que fosse ao mesmo tempo
de alta densidade de dado e fácil de ler, certo? Tivesse uma leitura facilitada. E aí foi solicitado pela Toyota para a Denso Wave criar um sistema de código barra especial e novo que fosse que realizasse a leitura de peças de carro na hora da montagem de forma rápida. Então o braço robótico ia lá, fazia a leitura do código de barras especial e aí já identificava aquela peça e para que carro era para ser montada aquela peça, certo? Qual linha deveria seguir, quais tipos de solda deveria ser feita, ou seja, ter aquela programação flexível. Lembra lá do começo da nossa disciplina? Que você faz a leitura da peça e aí identifica o modelo, identifica o chassi, certo? E aí você começa a montar de acordo com o modelo. E aí reprograma os braços para soldar de acordo e montar as peças de acordo com o modelo. E aí você tem uma linha totalmente flexível de montagem. Foi solicitado pela Toyota e aí levou cerca de 3 anos, se eu não me engano, para ser criado esse código, que é um código bidimensional, certo? Matricial. Você lê a imagem, você não lê linha por linha, você lê a imagem de uma vez, certo? E aí eu vou falar por que o código QR Code é interessante, né? Por que ele foi tão difundido. Lido pela maioria das câmeras celulares, certo? Não precisa de um aparelho exclusivo para ler, basta uma câmera digital que ele vai conseguir ler o QR Code. E aí elimina a necessidade de inserção de endereço, certo? Muito utilizado pelo uso aqui cotidiano no começo foi levar quem estivesse usando para um ponto, para um site, para um cardápio, para alguma coisa assim, sem a necessidade de ficar inserindo. E claro, foi usado também na indústria tanto para a robótica saber como deveria soldar, como a linha de montagem automatizada deveria lidar com aquele modelo, mas também foi para algum operário ou operário da fábrica identificar qual modelo, né, e que ponto da montagem estava aquele modelo, certo? E para quem lembra daqueles celulares com teclado, né, QWERTY, era bem difícil você ficar digitando, certo? Bem trabalhoso, e aí o QR Code ele surgiu como, primeiramente, né, para você levar uma pessoa que estivesse fazendo a leitura de uma revista por um conteúdo extra, certo? Então, por exemplo, você estava lendo lá uma matéria na revista, e aí tinha aquele saiba mais, certo? Conteúdo extra. Que você vai ler o QR Code e aí vai para um, esse site ou para um vídeo, certo? Normalmente, isso não foi tão interessante assim porque o conteúdo que era extra não era tão interessante, então acabava que o pessoal não se importava muito com isso, certo? Mas pessoal de compras, né? Principalmente parcerias de restaurante. Você está lá num restaurante e quando veio a pandemia, para não ter essa questão de ficar passando o cardápio um para o outro, né? E tendo que limpar depois, aí alguns restaurantes utilizaram o QR Code para você ir para o menu dentro do seu próprio celular, certo? Para não ficar procurando site ou baixando aplicativo, não. Você lê o QR Code já é direto para o menu, estava lá na mesa, certo? Compras pela TV, muito famoso nos Estados Unidos, certo? Então, aqueles programas que vendem produto, como a Polishop aqui, né, no Brasil, extremamente famosa. E aí você já gera um QR Code na tela, lê aquele QR Code e já vai para o site de compra, certo? Ou mesmo propaganda, promoção, se quiser participar de uma promoção, Coca-Cola está fazendo uma promoção no programa do Luciano do Huck, aí ele vai lá e mostra o QR Code e você já entra direto no site para fazer e participar. E agora, muito utilizado naquele identificação de pets. Lembra que eu falei, a coleirinha? Então, você tem o QR Code que tem uma densidade maior de dados para justamente gravar endereço, o telefone do tutor, o nome do animal, se ele está vacinado, certo? Essas coisas todas. O que você puder armazenar lá, você armazena, certo? E aqui um exemplo de QR Code, bem famoso, certo? A gente usa muito no cotidiano. E eu vou falar por que ele ficou tão famoso assim.
Essas foram as primeiras aplicações, certo? QR Code ou QR Code, as aplicações iniciais. Esse de conteúdo extra não pegou muito, mas aplicações recentes estão bem interessantes. Por exemplo, o WhatsApp Web, uma das formas de você logar é utilizando o QR Code. Se não me engano, a única forma de você logar no WhatsApp Web é com um QR Code, que ele gera um QR Code especial para você, você vai com o seu celular e vocês sabem fazer isso, né? Vocês já fizeram, tenho certeza. E aí, com o seu celular, você vai lá e acessa o seu WhatsApp. Também entradas em condomínios, certo? E outros espaços fechados. Então, por exemplo, você mora no condomínio, seja horizontal ou vertical, e aí é o seguinte, você vai dar uma festa. E aí é chato, por exemplo, pode ser chato, se não tiver porteiro, certo? Físico, um humano lá atendendo, e se a entrada for automatizada. Só que para você, tudo ok, porque você tem senha ou você tem um cartão de acesso. E aí qual é a ideia? Você gera um QR Code, certo? Para os seus convidados, e só aquelas pessoas que acessam, que têm o QR Code, vão lá e fazem a leitura, certo? Com o celular, e aí estão permitidas para entrar e aí abre. Você gera esse QR Code, a pessoa que tiver acesso lá na hora na tela, bota o celular e aí libera de acordo com o código celular, parecido com o WhatsApp Web, certo? Ou você leva o QR Code para fazer a leitura lá na hora, e aí só as pessoas que tiverem aquele QR Code vai conseguir entrar no condomínio. E depois que a festa acabou, você pode excluir do sistema aquele QR Code e aí o pessoal não vai poder mais ficar entrando naquele espaço privado, certo? Tanto o condomínio como outros espaços fechados, por exemplo, o show, certo? Vai ter um show, então o ingresso já é com QR Code também, bem rápido. Passagem de transportes, avião, ônibus, o que quer que seja que você vai utilizar hoje, a maioria, né, dessas empresas mais é, modernizadas vai estar trabalhando com QR Code, certo? Tanto o ônibus como o avião está agilizando muito a leitura da passagem, certo? Agilizando essa parte do embarque, principalmente. E aí, meios de pagamentos, né? Com a entrada do Pix no nosso país, teve um uso muito intensivo de pagamento via Pix, e uma das formas, né, que você já deve ter utilizado, é claro, para gerar esse pagamento Pix rapidamente. Veja, é muito chato você entrar no aplicativo do celular, aí vai lá e digita o CPF da pessoa, ou digita o número da pessoa, aí verifica e tal. E com o QR Code não, uma vez que você faz a leitura, apesar que você ainda precisa entrar no aplicativo do celular do banco, né? Aí, mas pelo menos você entra lá, lê o QR Code, pronto, já joga no nome da pessoa, tudo direitinho, a chance de erro é bem menor, certo? Do que ficar digitando CPF ou número. Então, com o uso do Pix, agora a gente tem geração desses códigos QR, né, de leitura rápida. Esqueci de falar que o QR vem de leitura rápida, certo? Código de leitura rápida. E aí a anatomia ou estrutura de um código de leitura rápida ou o famoso QR Code. Eles são formados principalmente por dados, que está espalhado aqui no centro, certo? Espaços reservados, são espaços especiais do código. Zona silenciosa, assim como todo código de barra, seja ele unidimensional, linear ou bidimensional, como aquele empilhado ou matriz, né? Essa aqui é uma matriz de dados, uma matriz de imagem de dados. Ele tem que ter a zona silenciosa para não ficar lendo caracteres estranhos ao redor dele. Então a gente precisa deixar o QR Code na área dele limpa, né? Como acontece aqui, ó. A área dele aqui do QR Code é branca para ser uma área limpa, uma zona silenciosa, sem dados, sem caractere ao redor, certo? E o QR Code ele é tão robusto, ele tem tanta densidade de dados que você ainda pode colocar logotipos opcionais, que é um charme do QR Code, que aqui, por exemplo, o WhatsApp, ó, ele tem tanta densidade de dados que você pode simplesmente colocar uma coisa que não é dado, um logotipo, certo? iFood, WhatsApp, imagino que muitas empresas colocam esse símbolozinho aqui no centro, a marca, porque mesmo que você esteja perdendo uma área de dado aqui, que seria essa área central, o QR Code tem tanta densidade que aí você ainda consegue ter espaço para colocar seu dado. Normalmente, cada ponto, que a gente chama aqui preto, certo? Cada ponto é um bit, lógico, um dado, lógico, um binário.
E os espaços, que são essas partes brancas, a gente tem o zero binário, ok? Então, mais uma vez, gente, não tem jeito. A máquina ela lê zeros e uns, certo? Vamos falar agora de cada espaço. Bem, marcadores de detecção e de posição. Esses quadradões aqui do QR Code, certo? Que é o seguinte, ele serve para o scanner reconhecer logo de cara, que a primeira coisa que o scanner vai ler é isso daqui, certo? Esses três pontos. E aí serve para duas coisas. Primeiro, quando a câmera digital é apontada para algo desse tipo, esse padrãozinho aqui, espaçado dessa forma, a câmera digital vai identificar. Isso é um código QR, certo? É um QR Code. É identificação. Então o scanner já reconhece. Isso aqui é um QR Code. Então quando ele faz esse padrão, aí a câmera vai lá e o leitor da câmera vai lá e indica para o seu celular, para o seu sistema operacional do celular, dizendo assim: ó, a câmera da gente está lendo um QR Code. Aí o sistema operacional vai lá e diz assim: eita, um QR Code, ok. Aí ele vai e aciona o sistema de leitura de QR Code, certo? Então, primeiro serve para identificar. Segundo, indica a direção que o QR Code foi impresso, certo? E como é que você está lendo aquele QR Code. Se você lê de cabeça para baixo, a câmera vai, o sistema operacional, a câmera, toda a computação do seu celular, do seu leitor, vai ajustar para ler corretamente. Ele indica a direção, né? Então, para ele, o código está lendo nesse sentido aqui, certo? Ele precisa deixar o código nesse sentido aqui. Então, o scanner pode reconhecer e ler o QR Code rapidamente, reconhecimento e leitura, e indica a direção também que o QR Code foi impresso e ajuda na identificação e orientação. Certo? Então, esses quadradões aqui são bem importantes para o QR Code. Marcador de alinhamento, esse quadrado um pouco menor, que também aparece em todos os QR Code. Esse marcador ele é extremamente importante para o QR Code. Esse marcador ele vai ajudar a corrigir distorções em superfície curva, certo? Lembra que aquele matricial inicial ele tem que estar totalmente plano para poder ser lido? No caso do QR Code, a gente tem esse marcador de alinhamento, que aí a superfície não precisa mais estar plana. Por exemplo, você faz a impressão numa peça de um carro, ok? E aquela impressão não precisa ser uma parte extremamente plana. Não, você imprime, mesmo a superfície um pouco curva, esse marcador vai ajudar ao leitor a compensar as distorções. E essa é a grande diferença entre o QR Code e aqueles códigos simplesmente matriciais, certo? Esse marcador aqui de distorção da superfície, certo? Então, quando o leitor faz a leitura, a gente está lendo o QR Code e vai lá e lê esse quadrado aqui, lendo esse quadrado, de acordo com como ele estiver lendo, ele vai conseguir compensar essa distorção, certo? E aí o tamanho e a quantidade pode variar de acordo com o volume de informações armazenado no código, porque pode ser necessário mais correções em outros pontos, certo? Também depende da superfície, ok? Normalmente os QR Codes que a gente encontra já está na superfície plana, e aí esse marcador aqui ele não é tipo assim, não vai atuar de forma tão necessária na correção de distorção, certo? Esse é um dos pontos que o QR Code consegue ler mais rápido, porque ele consegue compensar essas distorções que tem na superfície. E isso foi a grande diferencial e que tornou esse código tão interessante na indústria, porque o código matricial, apesar de ter uma grande densidade, ele demorava muito para ler em relação ao QR Code, certo? Comparado com o QR Code. E o QR Code não, ele era mais rápido, no instante fazia a leitura. Outra coisa que tornou o QR Code um código muito utilizado por várias empresas, a gente gera QR Code, certo? Foi porque a Wave, aquela empresa do braço da Toyota, que criou o QR Code, o pessoal não patenteou a criação do código. Então ele ficou aberto. Como ficou um código aberto, então você não paga para usar, certo? E tantas empresas começaram a usar, como outras empresas começaram a criar o código. Então, um código gratuito. Qualquer pessoa pode criar um código para gerar um pagamento Pix, certo? Gerar um código aqui para ir para um vídeo, certo?
Então, a gente pode gerar um código para fazer a chamada, verificar a presença de vocês na aula, porque o código ficou aberto, não foi patenteado. Esse é outro motivo, junto com esse daqui, que o código ficou tão famoso e tão utilizado no mundo todo. A região central é a região de código, realmente, certo? Boa parte do QR Code é código, certo? É a parte importante dele. Então, aqui a gente vai ter código e código de correção de dados e erros, certo? Então, além do código, a gente tem também os dados de verificação. Então, o QR Code ele é muito interessante pelo seguinte também. Como a densidade dele é alta, você pode colocar também, além da densidade alta de dados, você pode colocar uma densidade alta de correção de erro e localização de erro, certo? Que são aqueles dígitos de verificação. Você pode colocar um monte de dígitos de verificação aqui, então quando ele começar a fazer a leitura, ele lê, identifica o erro e corrige, certo? Por isso que o QR Code ele, às vezes é mais rápido de ler do que o código de barras, porque o código de barras tem que ficar fazendo leituras, certo? Ele não consegue corrigir normalmente o erro, ele só identifica o erro e faz uma nova leitura. O QR Code não, ele faz a leitura, caso ele verifique um erro, ele mesmo corrige, certo? Como ele compensa também a superfície curva, ele também compensa falta de dados. E aí outra coisa, o espaço de dados, por exemplo, a densidade e a correção de dados no QR Code é tão alta que mesmo que você perca 30% do código, né, caso na hora da impressão, aí você imprimiu, mas a impressora não estava tão boa, e aí alguns pontos que deveriam ser pretos ou de alto contraste com branco, acaba perdendo, vamos dizer. Mas aí mesmo que você perca 30% desses dados, você consegue ler, porque o sistema de correção do QR Code é muito robusto, certo? E por isso mesmo que o pessoal faz o quê? Coloca esses logotipos aqui no meio, porque você está perdendo aqui 10% dos dados, mas o QR Code vai lá e consegue reconstruir, porque ele tem redundância de dados aqui, certo? Aí as outras áreas de interesse do QR Code, né, a gente tem um padrão de temporização, que são esses pontos aqui, que indica para o leitor o que é, onde é que ele deve ler uma coluna, outra coluna, uma coluna, outra coluna, uma linha, outra linha, certo? É a ideia da matriz, né? O espaçamento da matriz. A gente ainda consegue colocar informação sobre a versão do código, porque aí o leitor ele vai verificar qual é o QR Code, mas ele precisa também saber qual é a versão daquele código para saber qual é o código, qual é a tradução que ele tem que usar, certo? De acordo com a versão. Se for, por exemplo, a versão 1.1, tem um tipo de leitura que deve ser feita. Se for a versão 2.0, aí ele tem que fazer outro tipo de leitura, certo? Informações do formato do dado também, certo? De que forma está sendo colocados os dados e a zona silenciosa que eu já falei, que é muito importante também, tá bom? Então, gente, ó, eu vou deixar aqui como leitura complementar para vocês o código, a identificação por radiofrequência, certo? Que tem no livro texto da gente, o livro básico, que é o Groover, lá a partir lá da página 291. Radiofrequência é muito interessante, certo? Só que não dá para a gente trazer aqui na disciplina. Mas eu vou deixar também uma matéria sobre o código EAN 13, certo? Que é o código que a gente usa. E mais interessante ainda é esse vídeo aqui, ó, como os códigos de barras funcionam. É um vídeo curtinho, aqui não dá nem 10 minutos, certo? Que aí ele fala de como é feita a leitura, como é que é aquele padrão ímpar, que fica um pouco confuso, certo? Quais são os códigos aqui dos países, livros, outros itens que não tem país exatamente, tem uma codificação separada. Aí ele fala também de como obter esse código de verificação e como fazer a leitura, bacana. E aí eu recomendo muito esse vídeo, ok? Então, até mais.